Ok, pessoal. Então, nós vamos para a segunda parte, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 58. Aqui do meu lado está a Cristina Luz, ó, da primeira turma de Gendai, né? Acho que 28 anos de instituto. É professora doutora da UFRJ, vai ser homenageada agora na Universidade Rural pelo trabalho dela, depois eu explico o que ela fez, tá? Ela é responsável pelo primeiro curso de extensão universitária em Reiki no Brasil. Então, ela vai ser homenageada. E ela chegou para mim hoje, falou assim, que esse poema ela não entendeu direito. Não foi isso que você falou? Eu falei, não, mas ele é complicado mesmo. Então, nós vamos inverter a nossa pauta. Eu estou à página 260. Eu vou ler antes, tá? Para preparar vocês para as citações que eu trouxe, tá? Então, página 260, 260, poema de número 58, Coração dos Pais. Pai e mãe, viu, Ana Paula? O sonho primaveril dos camponeses, que no campo queimado ocupam-se de seus descendentes, não será de natureza tranquila. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão coração dos pais, título do poema numa referência à preocupação dos pais com o futuro de seus dependentes. Conforme já citado em poemas anteriores, para muitas culturas orientais, o intelecto reside no coração. A expressão sonho primaveril se apresenta como metáfora de esperança. A primavera simboliza a renovação da vida na Terra, o renascimento, a esperança de que sempre é possível recomeçar. O trecho sonho primaveril dos camponeses aparece com o significado a esperança da população camponesa. Nos primeiros anos do governo Meiji, a sociedade era dividida em 4 principais classes: samurais, camponeses, artesãos e comerciantes. Camponeses são as pessoas que vivem e trabalham no campo, na atividade agrícola, a grande maioria pessoas de baixa renda. A expressão no campo queimado vem com o significado de as terras cultivadas para a produção de alimentos, que foram queimadas pela ação da geada ou da neve. No inverno, o Japão sofre influência das mais frias massas de ar do mundo, podendo atingir temperatura muito baixa. As temperaturas médias no inverno, em algumas regiões fora da cidade, é de menos 8 graus Celsius, com frequente presença de neve e geada. O trecho ocupam-se de seus descendentes se apresenta com o significado de que criam ou educam seus filhos e netos. O trecho não será de natureza tranquila, vem com o significado de será difícil de realizar. Imagina você ter que criar filho e neto e ficar 1 ano sem receber salário, tendo que alimentar os filhos e os netos. Então, porque a maior parte da população eram camponeses. Eu, quando fiz o caminho da fé com Rita, saímos de Poços de Caldas, fomos bater em Aparecida. Foi quando eu fiz 60 anos de idade, 2021. E aí teve um frio histórico. Não sei se vocês lembram que a temperatura caiu demais. Eu me lembro que a gente pegava menos 4 graus Celsius e a gente ia andando no sul de Minas com as plantações todas queimadas por geada. Você já deve ter visto em Caxambu, né? Que lá tem muita geada também. Queima tudo e a pessoa fica 1 ano sem receber nada. Agora imagina, ter que educar filho, alimentar, porque é o ganha-pão deles, né? Aí o imperador ficou apavorado, deu uma geada. No poema, percebe-se a solidariedade do imperador com as dificuldades e a angústia dos agricultores em função dos prejuízos advindos do clima. Reconhece-se a qualidade de um bom líder na forma como trata os seus liderados.
A mensagem implícita no poema é que devemos ser solidários, principalmente com aqueles que dependem de nós. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki, no meio de tantos poemas? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de incentivar os reikianos a serem solidários. A gente viu esse ano, né? Com a enchente no Rio Grande do Sul, o povo brasileiro todo mandando caminhões e caminhões de água mineral, ração e alimentos, entendeu? Foi muito bonita a solidariedade, né? Ser solidário é não ser indiferente nas circunstâncias alheias difíceis. Para os reikianos, isso não deve ser algo eventual, mas sim permanente. Um bom reikiano deve interessar-se pelos seus semelhantes, ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades. A solidariedade é, sem sombra de dúvida, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. Theodore Roosevelt disse: faça o que puder, com o que tem, onde estiver. Tá? Não precisa... estou sem condição financeira de ajudar. Você vai lá e dá um abraço, uma palavra de consolo, né? Enfim, vamos entender isso aí, tá? Fizemos a leitura, invertemos a pauta. Não é a primeira vez que a gente faz a inversão de pauta. Então, agora eu estou no grupo, tá? Vocês podem me acompanhar pelo grupo, que eu vou levantar aí algumas citações. Novamente, poema 58, Coração dos Pais, o sonho primaveril dos camponeses, que no campo queimado ocupam-se de seus descendentes, não será de natureza tranquila. Porque queimou tudo, não tinha colheita, né? Iam ter que viver um ano. Eu começo sempre, né? Bom, vocês viram que é uma mensagem positiva. Esse poema não é negativo, né? Qual é a mensagem? É a empatia. É o imperador sofrendo pelo sofrimento dos camponeses. Aí a empatia nos leva a quê? A compaixão. A compaixão é o segundo estágio, onde quando você sente empatia e você resolve fazer alguma coisa, como Rita fez agora no Rio Grande do Sul, que pegou, foi comprar água mineral, foi comprar ração para os gatinhos. Você lembra, né, Ana? Ração para os cachorrinhos. Ela adora gato, mas e comprou para o cachorro também. Aí foi levar mais de uma vez, entendeu? Aí já é compaixão, né? Mas o primeiro estágio para você sentir compaixão é a empatia. Aqui o imperador está em empatia, né? E o terceiro estágio é a solidariedade, é você realmente executar algo, né? A compaixão, você sente vontade de ajudar. E no terceiro estágio, mas o poema, ele fala sobre, tá, empatia e solidariedade. Essa é a mensagem. Só que a gente sempre analisa o lado negativo, não é isso? Então, o lado negativo seria o quê? A indiferença. O pessoal do Rio Grande do Sul estava embaixo d'água e a gente não estava nem aí. Ninguém ia mexer uma palha para ajudar. E como eles são gratos, né? Então, a parte contrária do poema seria indiferença, né? A gente ficar indiferença com o sofrimento das pessoas, né? E o desprezo, né? Então, eu começo sempre com a citação de Isaac Newton, né, que é a figura-chave da Revolução Científica, influenciou fortemente Albert Einstein, né? E ele diz o seguinte, tá? Eu acho muito linda essa citação. Eu vi mais longe, olha a humildade dele, né? Foi por estar nos ombros de gigantes. Ninguém vive, ganha, vence sozinho, né? E aí tem uma citação minha, né? Se não fosse assim, Cris, a gente não estaria agora indo lá para a Universidade Rural, né? E, entendeu? O congresso que nós tivemos, agora você tem ideia de implantar o reiki também na UFRJ, né? Que é a ciência, pelo caminho da ciência, né? É o caminho para se chegar a Deus pela razão. Aí eu coloco uma imagem sempre da dualidade, que são duas perspectivas diferentes da mesma coisa, é uma pilha, o polo positivo, o lado positivo e o negativo. Por isso que a gente analisa sempre o poema pelo lado, a mensagem positiva e a negativa. Aí eu trago para vocês o reitor, lá não tem a figura do reitor, que foi o presidente de uma faculdade,
em Tóquio, a Escola Nacional... Tem que ver quem que está tocando, tá? É a Escola Nacional Superior de Tóquio. Vai lá, Ana, vê quem que é e tira o nome. Tá? Ele foi o fundador do judô, que foi Jigoro Kano. Leva lá para fora, tá? A dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Esse foi Jigoro Kano. E trago para vocês um poeta, né? A gente sempre prioriza os poetas. Deixa lá fora, tá? O celular. Né? A gente sempre prioriza os poetas, tá? Eu trago para vocês Vitor Hugo. Graças à sombra, apreciamos a luz. E graças ao vício, admiramos a virtude, né? Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é igual, então tinha que ter o desonesto para a gente valorizar o honesto, né? Então, se houvesse sempre luz, a gente não daria valor. Então, tem que ter sombra para que a gente valorize a luz, né? E aí, uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não pode existir sem o outro. Novamente, vamos ler o poema Fim da Tarde. Quando o sol começa a se pôr, lamento... Ah, desculpa, isso aqui não é. Esse é do anterior, né? É o poema anterior. O sonho primaveril dos camponeses, que no campo queimado ocupam-se de seus descendentes. Não será de natureza tranquila. Tá? Então, nós temos aqui uma mensagem positiva, o poema ele é positivo, o poema fala em empatia, em compaixão e em solidariedade. E a mensagem negativa seria a indiferença, né, e o desprezo. Então, a gente acordou que vamos sempre começar pelo lado negativo do poema, né, para que a gente saia numa energia boa. E a gente sempre começa pela Bíblia, né? Um livro sagrado para várias religiões, o Velho Testamento, inclusive para os maçons. E eu trouxe para vocês uma passagem, né, de Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais, às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um carro para ir lá dar um abraço, né? E vendo... Leva lá para fora. Leva para fora, tá? Não pode tocar que a gente confisca, viu? Vai lá para fora, fica lá na recepção. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, não pode permanecer nele o amor de Deus. Muito bonito, né? Olha só. Você tem condição de fazer alguma coisa. Nós não fizemos muita coisa. Compramos um pouquinho de água, um pouquinho de ração, mas fizemos, né? Vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, tá? Bom, sempre a gente sai da Bíblia e entra pelo caminho da ciência. Então, trago para vocês pela primeira vez Wilhelm Stickel. Ele nasceu na Ucrânia e morreu no Reino Unido. Morreu com 72 anos, em 1940. Ele foi um psiquiatra muito conhecido, né? Foi um dos primeiros seguidores de Freud, foi provavelmente o mais notável discípulo dele, e juntamente com Freud fundou a primeira sociedade psicanalítica. Era um cientista da psicanálise, né? Então ele diz que o oposto do amor não é o ódio. Isso me chamou a atenção, né? Mas a indiferença. Porque se você é indiferente, tem gente que tem necessidade de ter inimigo, né? Inimigo terapêutico para ficar brigando. Mas a partir do momento que você é indiferente, o outro não existe para você. Entendeu? Isso é muito duro, né? Você não está nem aí, como se ele não existisse. O oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Imagina se o imperador fosse indiferente com o sofrimento dos camponeses. Todo mundo sofrendo, deu uma geada, eles iam passar necessidade e o imperador lá no palácio indiferente. Tá? Então ele sentiu a empatia, né? Aí eu trago para vocês um gigante.
Eu já trouxe ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1925, morreu em 1950, nasceu na Irlanda, morreu no Reino Unido, que é George Bernard Shaw. O pior pecado contra nosso semelhante não é odiá-lo. Se você está odiando é porque o outro existe para você. Mas ser indiferentes para com eles. Olha o que esses caras estão falando, não é odiá-lo. Às vezes a pessoa ama o outro pelo avesso, né? Mas ser indiferente. Aí eu falo sobre indiferença. Não seja, é uma citação minha, não seja indiferente a situações alheias difíceis. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Agora nós vamos pegar esse poema e já jogar ele dentro do reiki, mas pelo lado negativo, tá? E a gente sempre tem que trazer o poema para o reiki. Aí eu trago para vocês uma citação de uma pessoa que, graças a Deus, está viva, ela tem 61 anos, tá? Ele é um historiador, um escritor, ele é membro da Academia Paulista de Letras, é doutor pela Universidade de São Paulo, ele é considerado um dos principais pensadores contemporâneos do Brasil, que é Leandro Carnal. Olha o que ele diz, esse pensador. Provavelmente a indiferença seja a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo. Você ser indiferente. E aqui, eu estudando esse poema com mais profundidade, eu entendi muita coisa, né? Muita coisa que aconteceu ao longo da minha vida, né? Leandro Carnal falou isso. E aí, dentro do reiki, uma citação minha, não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. Se o imperador não tivesse sido solidário, por que o dia do nascimento dele, alguém lembra? Eliana vai lembrar, a gente estava lá, 3 de novembro, é o Dia Nacional da Cultura, é feriado no Japão. É o único imperador de 125 que é homenageado com feriado nacional. Porque ele era muito solidário, tinha muita compaixão, existe muita gratidão, né? Imagina se ele ficasse indiferente. Então, a citação minha, que eu fecho o lado negativo, não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesmo. Algum outro imperador, com certeza, amava somente a ele, era egoísta, né? E não é homenageado. Agora vamos trazer o poema para o lado positivo. O lado positivo mostra o imperador com empatia, preocupado, né, com os camponeses, sentindo compaixão e solidariedade. Então, trazendo aqui para a Bíblia, eu trago Provérbios, né? Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Está em Provérbios. Salomão, maior parte dos Provérbios, filho do rei de Israel. Então, você colhe o que você planta, né? Trazendo o poema agora, o lado positivo para o lado dos cientistas, vem Albert Einstein, né? Que desenvolveu a teoria da relatividade. Ele é um dos pilares da física moderna, mecânica de partículas, né? Quântica. O valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido que se libertou do seu ego. Se o imperador fosse egoísta, só se preocupasse com ele, não se preocupasse com os camponeses, ele não seria homenageado. Ele é um homem de muito valor, porque ele se libertou do ego. Aí entra não só o orgulho, entra o egoísmo, né? E aí trago um gigante para vocês, que é Friedrich Schiller. Nasceu e morreu na Alemanha, com 46 anos, morreu jovem, em 1805, mas era formado em medicina, era médico, era filósofo, era historiador, mas foi um renomado poeta, né? A gente tem priorizado os poetas, porque o poeta ele nasce feito, ele vem conectado diretamente com Deus. E ele dizia o seguinte: todas as almas nobres têm como ponto comum a compaixão, que já é a empatia. Você sente empatia, é você querer pensar em fazer alguma coisa. Agora, o que eu vou fazer para ajudar? Aí já entra a compaixão, né?
Aí tem uma citação minha: promova o amor ao próximo, a solidariedade, que já é você executando algo para ajudar, não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais. Ah, eu estou sem dinheiro para ajudar, mas não é só isso. Aí eu termino. Mas também de dedicação de tempo e atenção. Você ir lá e conversar com as pessoas, dar um abraço, estar presente. Agora vamos trazer o poema já para o Reiki. A parte positiva do poema já, por que esse poema está no Reiki. Trago novamente Albert Einstein para vocês. Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando o nosso círculo de compaixão. Se libertar, você só amar você e a sua família. Você aumentar o círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, toda a natureza e sua beleza. Tá? Einstein aqui pedia que você não fosse egoísta, né? Aí trago para vocês, tá? Aqui ainda um gigante dentro do Reiki, que é Carl Rogers. Ele diz o seguinte: ser empático é ver o mundo através dos olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Interessante essa citação. Morreu nos Estados Unidos, com 85 anos, em 1987. Tem algum barulhinho de papel aí que está me incomodando. Saco plástico. E aqui eu termino com uma citação minha. Reconhece-se a qualidade de um bom líder, o imperador era um líder, na forma que trata os seus liderados. Eu não posso perguntar para a Ana se a gente trata ela bem, né? Ela vai falar que trata, né? Será que ela fala isso lá em Caxambu, né? Se a gente trata ela bem. Reconhece a qualidade de um bom líder na forma que trata os seus liderados. Ela se alimenta na mesa com a gente. Quando a gente tem alguma coisa bacana para fazer, fomos almoçar na Confeitaria Colombo. Foi ontem? Ontem, né? Levamos ela para almoçar lá, entendeu? Tem que tratar bem as pessoas. Aí eu sempre trago um documento, tá? Um documento para validar o poema. Então, eu trago para vocês a tradução da inscrição talhada no Memorial Amical Sui, o que está lá na pedra, né? Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo que se mobilizou com a terapia Reiki, quer dizer, ele não deu dinheiro. O que ele deu? Deu Reiki. Olha só. O mestre Uzui está em negrito aí para vocês. Ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a terapia Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente. Não é ir lá aplicar um Reiki e sumir, nunca mais aparecer. Enquanto o problema não acabou, ele esteve presente, né? Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção, sua atuação ao estender suas mãos de amor por sobre aquelas pessoas que sofriam. Aquela situação de emergência se destacou. Ele era um herói, né? Isso está na página 64 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Então, primeiro ele sentiu empatia pelo sofrimento, aí sentiu compaixão, depois ele colocou em execução um plano para ajudar, não com dinheiro, com o Reiki, e aqui entrou a solidariedade. Então, é um documento que valida o poema, né? E a mensagem espiritual que eu trago para vocês na hora do Reiju, para que vocês fiquem pensando nessa mensagem: interesse-se pelos seus semelhantes. Somos todos semelhantes, né? As pessoas que estão sofrendo com as guerras, sem entrar no mérito, quem tem razão, quem não tem, né? Nunca seja indiferente nas circunstâncias alheias que são difíceis. Busque ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades. Uma vez mais, interesse-se pelos seus semelhantes. Nunca seja indiferente nas circunstâncias alheias que são difíceis.
Busque ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades. Então, você refletir, tá? Se em momentos difíceis, tá? Essas enchentes, deslizamentos, esses problemas que aconteceram, entendeu? E às vezes próximo, no seu bairro, na sua família, o que você fez, né? Não precisa ser obrigatoriamente ajudando financeiramente, mas o que você fez no sentido de ajudar, né? Aqui eu vou abrir, eu não sei se o Demétrio tá online. O grupo está aberto. Se ele tiver, ele já coloca logo a figurinha. Não colocou. Se alguém puder colocar a figurinha para mim, eu vou lá no grupo dos convidados. O grupo dos convidados está aberto também. O Paulo Demétrio não está. Alguém tem a figurinha aí para colocar no grupo? A Rosileide colocou. A Ludmila também, muito grato, tá? Paulo Demétrio hoje não apareceu, por isso que a figurinha demorou um pouquinho. Coloquei no outro grupo também. O grupo está aberto, tá, pessoal? O grupo está aberto. Se alguém quiser escrever alguma coisa, né? Fabiola está dizendo gratidão, mensagem importante. Se não me engano, a Fabiola está em Salvador. João Pestana está em Portugal, gratidão. Se alguém quiser... A Cristine de Lourenço, fundamental esse poema. Todos eles se complementam, né? A Fabiola falou que está em Roma, maravilha. 4, 5 horas mais tarde, né? Vamos ver o que a doutora Francisca nos escreve. Usar de caridade e solidariedade são atributos da própria alma. Aqui eu não consigo ver quem que escreveu isso aqui. A Dulce está agradecendo, a Conceição Nina, excelente mensagem esse poema. Acima de tudo. Lindo poema, Darlene, uma lição de vida. Maravilhoso a Grandilha, a Darlene está agradecendo. Cirlei. Deixa eu ver a Francisca aqui. Para ajudar o próximo, nem sempre precisamos de ações grandiosas. Às vezes, com um simples gesto, podemos mudar a vida de alguém. Um abraço, estar presente no momento difícil, né? Nossa presença. A Luana Tavares, gratidão, mestre, é tão importante perceber esse sentimento e colocá-lo em prática. A Denise Tito, gratidão, o Rei Ju Duplo foi fantástico. Agradecendo o Rei Ju Duplo. Foi culpa minha, né? Se eu falar que foi culpa do Lobão, é o poema de número 6, que a gente sempre, em geral, culpa o outro, a culpa é do outro. Eu tinha que ter olhado, eu não olhei, né? Eu vi o caderno na mão dele, achei que os outros estavam lá, eu tinha que ter olhado com mais... De vez em quando eu esqueço alguma coisa, a Gisela me corrige também. Então, a Denise está agradecendo, né, o Rei Ju Duplo, e que a mensagem é importantíssima, Grandilha, empatia, compaixão e solidariedade é como estar no coração dos pais. Exatamente, Grandilha. A Odila, mensagem profunda, a caridade e a compaixão fazem parte do amor incondicional. Gratidão. A Márcia Guimarães, gratidão, um poema cada vez mais essencial para nós. Esse é bem importante, principalmente para nós que somos reikianos, né? Ser empático. Não ser indiferente ao sofrimento das pessoas. Você entendeu, Cris? Pode. Eu tive 2 dúvidas. A primeira é que quando uma pessoa tem raiva da outra, mobiliza um campo muito negativo. Então, normalmente se diz para a pessoa acalmar e dar uma distância, uma neutralizada. Mas aqui ficou muito claro que foi trazido que isso é pior do que sentir raiva. É porque a raiva, você não consegue ficar 10 minutos com raiva e você morre. É uma explosão que você tem dentro de você. Mas a indiferença é uma coisa, entendeu? É um sofrimento homeopático. As pessoas estão sofrendo todo dia ao longo do ano. Queimou a plantação deles. Ele sentiu raiva. O dia seguinte, a raiva foi embora. O pessoal fala, sentiu raiva, conta até 10.
muita raiva, até 100, né? A raiva é uma explosão. Mas a indiferença é uma coisa perene. A pessoa que é indiferente, ela pode sentir indiferença por anos, né? E eu fui indiferente em algumas situações e eu entendo que eu errei. E hoje eu entendo por que essas pessoas que eu sou indiferente têm raiva de mim. Elas têm raiva, eu sou simplesmente indiferente. Mas a gente não pode ser. A indiferença é o outro lado da crueldade, né? O outro não existe. O outro simplesmente não existe, né? Então, posso complementar? Pode, complementar. Então, a lição disso é que nós devemos enfrentar. Não existe fuga possível. Tem que encarar a situação. Sim. Enfrentamento, né? Exatamente. Bom, a Márcia Guimarães, gratidão, um poema cada vez mais essencial. Maria Arminda, temos muita solidariedade em Angola, uns com os outros. Lindo poema. Marinalva, deve ser um exercício diário. Sempre há oportunidade de sermos úteis ao nosso semelhante. Gratidão, mestre. Rosileide, que postou a figurinha para a gente. Eu tenho muita compaixão de tudo. Pessoas, animais, algumas pessoas me chamam até de boba. Imagina. Lindo poema, Maria Margarida Carvalheira, né? Lindo poema, gratidão. Rosileide, cada poema é um grande aprendizado. E a Fabiola, a indiferença é estar alheia ao sofrimento do outro. Exatamente. Tá? Bom, pessoal, a pergunta é agora. Tá? Eu vou colocar novamente a mensagem espiritual. Para que vocês reflitam em cima dela. Postei, tá? A mensagem está aí novamente no grupo. Interesse-se pelos seus semelhantes. Tá? Não seja indiferente ao sofrimento das pessoas. Nunca seja indiferente nas circunstâncias alheias que são difíceis. Busque ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades.